Em uma noite fria e chuvosa, ela foi abandonada grávida de 7 meses de gêmeos e dormia em um banco de praça, até que um CEO milionário a vê, e o que aconteceu depois ninguém esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A garoa fina e gelada de julho caía sem parar sobre a cidade de São Paulo. Na Praça da Sé, o chão de pedras portuguesas brilhava, molhado, como um imenso espelho cinzento. Para Lisandra Duarte, sentada num banco de pedra igualmente frio, aquele cenário era o retrato exato do que sentia por dentro. Aos 27 anos, ela carregava uma vida inteira no ventre de 7 meses. E não eram apenas os gêmeos. Carregava também o peso de um mundo que tinha desabado completamente em apenas 72 horas. O frio do banco parecia atravessar o tecido fino do seu casaco e entrar em seus ossos, fazendo-a tremer sem controle. Mas o tremor maior vinha dos soluços silenciosos que ela tentava engolir. As palavras dele voltavam à sua mente, nítidas e cruéis. Você não passa de um fardo, Lisandra. Um fardo que eu não quero mais carregar. A lembrança era de 3 dias atrás, mas a dor era tão presente que parecia ter acontecido há poucos minutos. Foi quando ela descobriu tudo. Renan, o homem com quem dividiu a vida e a cama por 5 longos anos, o homem que dizia amá-la, tinha outra família. Uma esposa oficial e 2 filhas pequenas em Guarulhos. Os fins de semana em que ele dizia estar viajando a trabalho, na verdade, ele passava em sua outra casa, vivendo sua outra vida. A revelação veio da pior forma possível, quando a verdadeira esposa apareceu na porta do apartamento que Lisandra acreditava ser seu lar. "Quem é você?" a mulher perguntou, com uma expressão confusa. Lisandra, com a barriga já grande, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Em poucas horas, descobriu que o apartamento nunca esteve em seu nome. As contas, o carro, tudo pertencia a Renan. Ele a mantinha numa bolha, isolada de tudo e de todos. Os poucos amigos que ela tinha foram se afastando com o tempo, cansados do ciúme doentio e das desculpas que ela sempre dava para o comportamento controlador dele. Agora, ela estava completamente sozinha. Órfã desde os 16 anos, não havia um parente para quem pudesse ligar, um ombro amigo onde pudesse chorar. Sua única companhia era uma mochila azul desbotada, onde guardava suas poucas posses, algumas peças de roupa, uma foto amarelada dos pais sorrindo num dia de sol e o pouco dinheiro que conseguiu juntar, R$ 127,50. Era tudo o que restava do seu passado. Uma pontada mais forte na parte de baixo da barriga a fez curvar-se para a frente com um gemido baixo de dor. As contrações irregulares que começaram pela manhã estavam ficando mais frequentes. Instintivamente, ela levou as 2 mãos ao ventre, como se pudesse proteger seus bebês do mundo cruel que os esperava aqui fora. Eram as únicas pessoas que ela tinha e as únicas que importavam. Ela fechou os olhos e sussurrou para eles, a voz trêmula e embargada pelo choro contido. "Calma, meus amores, calma. A mãe vai dar um jeito. A gente vai encontrar um lugar seguro, eu prometo." Uma lágrima quente finalmente escapou e desceu por seu rosto frio. Ela a limpou rapidamente, olhando ao redor. A praça estava quase vazia àquela hora da noite. Algumas pessoas passavam apressadas, encolhidas sob seus guarda-chuvas, sem nem olhar para a figura encolhida no banco. Para eles, ela era invisível. Apenas mais uma pessoa desabrigada na cidade grande. Outra contração veio, desta vez mais longa. Ela respirou fundo, tentando controlar a dor e o pânico que ameaçava tomar conta de tudo. Não podia se desesperar. Precisava ser forte por eles. "Deus, por favor", ela murmurou, a voz baixinha em meio ao barulho suave da chuva. "O Senhor não nos abandonou, não é? Por favor, me mostre um caminho. Me dê um sinal, qualquer coisa." Ela apertou a foto dos pais dentro do bolso do casaco. Imaginou o que eles diriam se a vissem naquela situação.
Sua mãe, com seu abraço quente, diria que tudo ficaria bem. Seu pai, com seu jeito prático, já estaria traçando um plano. Mas eles se foram há muito tempo, e a única coisa que restava era a memória e a sensação avassaladora de abandono. O vento frio soprou mais forte, trazendo consigo um cheiro de asfalto molhado e solidão. Lisandra se encolheu ainda mais, abraçando a barriga com toda a força que tinha. Os bebês se mexeram como se respondessem ao seu toque, ao seu desespero. E naquele pequeno movimento ela encontrou um pingo de força. Não estava totalmente sozinha. Tinha eles. E por eles ela precisava sobreviver. Precisava enfrentar aquela tempestade, tanto a que caía do céu quanto a que devastava sua alma, e encontrar um novo amanhecer. A alguns quarteirões da Praça da Sé, Dante Tavares caminhava pelo Largo São Francisco, afrouxando o nó da gravata italiana. O ar da noite, pesado de umidade, era um alívio depois do ambiente abafado da recepção para investidores. O evento na cobertura de um prédio na Avenida Paulista tinha sido, como sempre, um sucesso. Contratos fechados, apertos de mão firmes, sorrisos de milhões de reais. Ele era bom naquilo. Aos 36 anos, tinha construído um império, a Tavares Holding, e possuía praticamente tudo que o dinheiro poderia comprar. Iates, carros de luxo, apartamentos em 3 continentes diferentes. Mas enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, a cidade que o viu crescer sentia o mesmo vazio familiar no peito. Um vazio que nenhuma transação financeira conseguia preencher. Faltava propósito. Faltava algo real. Foi então que ele a viu. Do outro lado da rua, sob a luz amarelada e fraca de um poste, a figura de uma mulher encolhida num banco de praça. Mesmo à distância, ele notou a barriga proeminente de uma gravidez avançada. Ela tremia, abraçando o próprio corpo numa tentativa inútil de se aquecer. Naquele instante, algo poderoso e inexplicável aconteceu dentro de Dante. Todo o cansaço do dia, toda a futilidade da recepção da qual acabara de sair, tudo desapareceu. O barulho dos poucos carros que passavam, o som da chuva, tudo ficou em silêncio. Havia apenas ela. Era como se uma força maior, algo que ele não compreendia, estivesse apontando naquela direção e dizendo: a sua missão verdadeira está ali. Ele parou de andar, observando por um momento. Seu primeiro instinto, condicionado por anos vivendo numa cidade grande e perigosa, foi o da cautela. Mas o impulso de ajudar era mais forte. Muito mais forte. Ele atravessou a rua, desviando das poças d'água, o som de seus sapatos caros, quase silencioso no asfalto molhado. Aproximou-se devagar, com cuidado para não assustá-la. Quando chegou perto, seu coração se apertou. O rosto dela estava manchado de lágrimas, os olhos inchados de tanto chorar. Ela parecia tão jovem, tão perdida. Com licença, ele disse, a voz saindo mais suave e calma do que o normal, um contraste com o tom firme de comando que usava nos negócios. Lisandra ergueu a cabeça num sobressalto, o corpo enrijecendo de medo. Viu um homem alto, elegante, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhara no último ano. A primeira coisa que pensou foi em perigo. Senhora, me desculpe incomodar, continuou Dante, mantendo uma distância respeitosa. Eu vi que a senhora está aqui na chuva e notei que está grávida. Não pode ficar neste frio. Lisandra apenas o encarava, desconfiada, o coração batendo rápido demais. O que um homem como aquele queria com ela? Ele pareceu entender seu silêncio. Eu não quero assustá-la, de verdade. Meu nome é Dante. Eu quero ajudar. Por favor, me deixe pagar um lugar para a senhora passar a noite. Um lugar quente. Os olhos dela examinaram o rosto dele, procurando qualquer sinal de malícia, de segundas intenções. Mas não encontrou nada. O que viu foi uma preocupação genuína, uma bondade que a deixou completamente surpresa. Era algo que ela não via no olhar de um homem há muito, muito tempo. Por quê? Ela conseguiu perguntar, a voz saindo fraca e rouca.
Você nem me conhece. Eu sei, ele respondeu com um pequeno sorriso triste. Mas ninguém merece passar por uma situação assim. Principalmente você, esperando um bebê ou bebês. Ele olhou para o tamanho da barriga dela. Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto de Lisandra, e desta vez ela não a enxugou. A gentileza inesperada daquele estranho conseguiu quebrar a última barreira que ela havia construído ao redor de si. Ela começou, a voz quebrando. Eu não tenho para onde ir. A confissão saiu como um suspiro de derrota, carregada com todo o peso de sua dor. Dante sentiu aquelas palavras como um golpe. A honestidade crua e desesperada dela o atingiu profundamente. Ele não hesitou nem por um segundo. Isso nós vamos resolver agora, disse ele com uma firmeza gentil. Tem um hotel muito bom logo ali na esquina. É seguro, quente e confortável. Por favor, aceite. Vamos tirar você desta chuva. Ele estendeu a mão para ela. Lisandra olhou para a mão estendida e depois para o rosto dele. Naquele momento, em meio ao desespero, aquela oferta parecia uma resposta direta à prece que ela fizera minutos antes. Ignorando todos os medos, ela aceitou. No instante em que seus dedos gelados tocaram a mão quente e forte dele, uma pequena faísca de esperança começou a brilhar dentro de seu peito. O saguão do Hotel Renaissance era outro universo. O ar era quente e perfumado. O chão de mármore brilhava sob a luz de um lustre de cristal gigantesco e um silêncio sofisticado preenchia o ambiente. Lisandra sentiu-se encolher, profundamente consciente de suas roupas úmidas e de sua aparência cansada. Cada pessoa que passava parecia pertencer àquele mundo de luxo, enquanto ela era um elemento estranho e deslocado. Dante, no entanto, moveu-se com uma naturalidade impressionante. Ele a guiou com uma mão firme e gentil em suas costas até uma poltrona de veludo macio. E por um instante ela sentiu que poderia afundar ali e dormir por 100 anos. Fique aqui, não saia, ele disse, a voz calma, mas com um tom de autoridade que não admitia discussão. Ele se afastou e falou com a recepcionista em voz baixa. A moça, que antes olhava para Lisandra com uma expressão de surpresa contida, imediatamente mudou de postura. Em menos de 1 minuto, ela mesma trouxe uma toalha grande e fofa e um copo de água. Obrigada, Lisandra murmurou pegando a toalha e secando o rosto e os cabelos. O tecido era tão macio que parecia um carinho. Ela bebeu a água em goles pequenos, sentindo o corpo relaxar um pouco com o calor e o conforto do lugar. Dante observava-a de pé a uma pequena distância, a sua presença criando uma espécie de barreira protetora ao redor dela. Ele não a sufocava com perguntas, não a tratava com pena. Apenas estava ali, vigilante, garantindo que ela estivesse bem. E foi nesse breve momento de paz que a dor veio com tudo. Não foi como as outras pontadas. Foi uma onda forte, violenta, que começou na base de suas costas e se espalhou por toda a sua barriga, apertando-a como um punho de ferro. Lisandra perdeu o fôlego, o copo de água tremendo em sua mão. Um gemido de dor escapou de seus lábios antes que ela pudesse contê-lo, e ela se curvou para a frente, o rosto empalidecendo instantaneamente. Lisandra! Dante estava ao seu lado num segundo, a mão em seu ombro. O que foi? As contrações, ela conseguiu dizer com a voz sufocada. Estão muito mais fortes agora. Dante não precisou ouvir mais nada. Seus olhos avaliaram a situação em uma fração de segundo. Não havia tempo para formalidades, para check-in, para nada. A urgência era clara. Sem dizer uma palavra, ignorando completamente os olhares curiosos dos poucos hóspedes no saguão, ele se curvou. Passou um braço forte por baixo de seus joelhos e o outro firmemente em suas costas, e a ergueu do sofá. Lisandra soltou um pequeno grito de surpresa, mas se agarrou ao colarinho da camisa dele. Ele a carregava no colo com uma facilidade que a deixou espantada.
Nós vamos para o hospital. Agora, ele declarou, caminhando a passos largos e firmes em direção à saída, como se estivesse carregando a coisa mais preciosa do mundo. O trajeto pela Avenida Paulista foi uma mancha de luzes coloridas e chuva. Dante dirigia rápido, mas com uma habilidade que transmitia segurança. A cada nova contração, Lisandra se encolhia no banco do passageiro, apertando o couro macio com os dedos. A dor era intensa, mas algo diferente estava acontecendo em seu coração. Entre as ondas de sofrimento físico, ela se agarrava à mão que Dante estendera para ela. A mão dele era grande e quente, e ele a segurava com uma firmeza que parecia dizer: estou aqui, você não está sozinha. Por que está fazendo tudo isso por mim? Ela perguntou num momento de alívio, entre uma contração e outra, a voz pouco mais que um sussurro. Você nem me conhece de verdade. Ele olhou para ela por um segundo, os olhos focados, mas cheios de uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Então, ele voltou a olhar para a estrada e apertou suavemente os dedos dela. Porque todas as pessoas merecem ter alguém que lute por elas. Ele respondeu, a voz grave e segura. E hoje eu luto por vocês. Respire fundo. Vai ficar tudo bem. As palavras dele a envolveram como um cobertor quente. Eu luto por vocês. Ninguém nunca havia lutado por ela. Pelo contrário, ela passou a vida inteira lutando sozinha. Por um momento, a imagem de Renan veio à sua mente, gritando que ela era um peso morto. E então ela olhou para o homem ao seu lado, um estranho que a pegou no colo para protegê-la e que agora a levava para o melhor hospital da cidade, segurando sua mão. Em poucas horas, ele tinha demonstrado mais cuidado e respeito do que Renan em 5 anos. Uma pequena e tímida certeza começou a nascer em seu peito. Talvez anjos realmente existissem. E às vezes eles usavam ternos caros e dirigiam carros importados. Naquele instante, entre a dor e o medo, ela se permitiu enfim confiar. A unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Albert Einstein era um lugar silencioso, quase sagrado. O único som constante era o bip suave e rítmico dos monitores. Pequenas luzes piscando que mediam cada respiração, cada batida de coração. Diante de 2 incubadoras de acrílico, lado a lado, Lisandra observava os 2 maiores milagres de sua vida. Eles eram tão pequenos, tão frágeis. Ícaro e Ísis, nomes que ela tinha sussurrado para eles em seus sonhos e que agora repetia em voz baixa, a mão espalmada contra o plástico frio que a separava de seus filhos. Ícaro tinha um tufo de cabelo escuro e teimoso, e seus pequenos punhos estavam cerrados, como se ele já estivesse pronto para lutar. Ísis era um pouco menor, mais delicada, mas seu rostinho sereno parecia carregar uma força imensa. Cada um pesava pouco mais de 2 quilos. Prematuros, vulneráveis, mas vivos, lutando, e ela sentia um amor tão avassalador, tão grande, que chegava a doer fisicamente em seu peito. Junto com o amor, vinha o medo, um terror gelado de que algo pudesse dar errado. Eles são fortes como a mãe. A voz gentil da doutora Mila Krieger a tirou de seus pensamentos. A obstetra, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e um ar de calma competência, parou ao seu lado. Você foi extraordinária, Lisandra. Passou por um estresse enorme e ainda assim trouxe 2 bebês saudáveis ao mundo. Eles só precisam de um tempinho aqui para ganhar peso e força, mas são perfeitos. Lisandra olhou para a médica, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Obrigada, doutora, por tudo. Seu olhar então se moveu para o homem que estava em pé, silenciosamente, do outro lado da incubadora. Dante. Ele não saiu do seu lado 1 minuto sequer. Durante o parto de emergência, enquanto ela estava assustada e sentindo dores terríveis, foi a voz dele que a acalmou. Foi ele quem assinou toda a papelada, quem falou com os médicos, quem tomou as decisões importantes quando ela mal conseguia pensar.
Ele foi a rocha em meio à sua tempestade pessoal, o pilar de força que ela nunca teve na vida. Ele estava ali agora, os olhos fixos nos bebês, com uma expressão de reverência e encanto que ela nunca tinha visto no rosto de um homem. Ele não parecia o bilionário poderoso que ela conhecera há menos de 24 horas. Parecia apenas um homem olhando para o início de uma nova vida. Você nem me conhece de verdade, ela disse, a voz embargada, repetindo a mesma pergunta que o fizera no carro, mas que agora tinha um significado muito mais profundo. Por que fez tudo isso? Você cuidou de tudo. Por quê? Dante demorou um instante para responder. Ele ergueu os olhos das incubadoras e olhou para ela. Havia olheiras sob seus olhos, sinais de uma noite inteira sem dormir, mas seu olhar estava mais claro e mais vivo do que nunca. Seu olhar se moveu dela para Ícaro, depois para Ísis e de volta para ela. Um entendimento profundo pareceu tomar conta de seu rosto. O vazio que ele sentia, a busca por um propósito, tudo pareceu encontrar uma resposta naquele corredor de hospital. Eu passei a minha vida inteira correndo atrás de coisas. Ele começou, a voz baixa e carregada de uma nova emoção. Contratos, dinheiro, sucesso. Eu achava que era isso que definia um homem. Mas nas últimas horas, aqui neste lugar, observando você e agora olhando para eles, ele fez uma pausa, engolindo em seco, como se as palavras fossem grandes demais para saírem. Vocês três acabaram de me ensinar o que é amor de verdade, o que é se importar com algo que é infinitamente mais valioso do que qualquer negócio que eu já fechei. Eu me sinto mais vivo agora do que em toda a minha vida. Ele olhou diretamente nos olhos dela e a intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. Isso não foi caridade, Lisandra. Foi um privilégio. Acho que, de alguma forma, eu nasci hoje também, junto com eles. As lágrimas que Lisandra segurava finalmente rolaram livres por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma emoção tão pura e avassaladora que ela não tinha nome para ela. Ali, naquela madrugada fria, em meio ao som constante dos monitores, uma família improvável se formou. Não uma família de sangue, mas uma família forjada na crise, na coragem e na escolha. A escolha de uma mulher de lutar por seus filhos e a escolha de um homem de lutar por eles. O bilionário solitário, que tinha o mundo aos seus pés, acabara de encontrar sua verdadeira e maior riqueza numa mulher corajosa e em 2 bebês minúsculos que, sem saber, já tinham mudado seu mundo para sempre. Uma semana inteira se passou. Para Lisandra, foi uma semana que pareceu durar uma vida inteira, vivida num ritmo diferente, marcado pelos horários das mamadas e pelo som suave dos monitores da UTI. Aos poucos, a força voltava ao seu corpo, mas seu coração ainda se sentia frágil. A sua rotina era o hospital, e a sua única constante, além da preocupação com os bebês, era Dante. Ele estava lá todos os dias, desde a manhã até tarde da noite. Trazia café, refeições que ele mesmo escolhia no restaurante do hospital. E às vezes apenas ficava em silêncio ao seu lado, oferecendo uma companhia que era mais reconfortante do que qualquer palavra. Naquela tarde, eles estavam na cafeteria do hospital. Era a primeira vez que Ísis tinha tido força suficiente para tentar pegar a mamadeira, e a equipe médica permitiu que Lisandra a levasse para um ambiente mais calmo. Dante observava a cena, completamente cativado. Sentado na cadeira à sua frente, ele via a maneira como Lisandra segurava a pequena Ísis em seus braços, com uma naturalidade e uma ternura que o emocionavam profundamente. Ela sussurrava palavras doces para a bebê, seu rosto iluminado por um amor maternal puro e incondicional. Depois de alimentar a filha, Lisandra ajeitou a pequena em seu colo, que adormeceu instantaneamente. Ela então ergueu os olhos para Dante, e um sorriso genuíno, o primeiro que ele via desde que a conhecera, abriu-se em seu rosto. Não era um sorriso de gratidão ou de alívio.
Era um sorriso de pura e simples felicidade. Aquele sorriso a transformou. Iluminou seus traços cansados e revelou a beleza que a tristeza escondia. Naquele exato momento, Dante soube, com uma clareza que o assustou e o preencheu de alegria, que estava completa e perdidamente apaixonado por ela. Nunca imaginei que pudesse existir um homem como você, ela confessou, a voz baixa para não acordar a bebê. Sabe, Renan, o pai deles, ele sempre me disse coisas horríveis. Ela hesitou e Dante apenas esperou, dando-lhe espaço para continuar. Ele dizia que eu era burra, que não era capaz de nada sozinha, que se eu o deixasse, ninguém nunca mais iria me querer, ainda mais com 2 filhos. Eu acho que, no fundo, comecei a acreditar nisso. A vulnerabilidade em sua voz era enorme, uma ferida antiga que finalmente era exposta à luz. O coração de Dante se encheu de uma raiva fria por aquele homem que ele nem conhecia. Mas sua expressão para ela era apenas de ternura. Ele se inclinou sobre a mesa, sua mão cobrindo a dela. Lisandra, olhe para mim, ele pediu. Ela levantou os olhos. Aquele homem era um tolo e um mentiroso. Você não é nada do que ele dizia. Você é especial. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci em toda a minha vida. Você enfrentou o abandono, a solidão, deu à luz a 2 milagres e está aqui, lutando por eles todos os dias com uma força incrível. Eu é que tenho sorte de ter encontrado você. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma ferida. Cada frase parecia apagar uma das cicatrizes que Renan havia deixado. Dante se levantou, caminhou até o lado dela na pequena mesa e, com uma delicadeza infinita, tocou seu rosto. Lisandra fechou os olhos por um instante, absorvendo o calor do toque dele. Quando os abriu novamente, ele estava mais perto. O mundo ao redor, com o barulho distante de talheres e conversas, desapareceu. O beijo que ele lhe deu foi suave, quase reverente. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de uma conexão profunda, um selo em uma promessa silenciosa. Era um beijo que dizia, eu vejo você, eu respeito você, eu estou aqui. Curava mais do que feria, acalmava mais do que agitava. Quando ele se afastou um pouco, suas testas permaneceram coladas. Ele olhou no fundo dos olhos dela e o que ela viu ali a fez prender a respiração. Eu te amo, Lisandra, ele sussurrou, a voz carregada de uma sinceridade que a desarmou completamente. Eu amo você e amo o Ícaro e amo a Isis. Eu quero cuidar de vocês, para sempre. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas desta vez foi uma lágrima de pura libertação. As palavras "eu te amo", que um dia foram usadas para manipulá-la e aprisioná-la, agora soavam como a mais bela verdade. E naquele instante, sentindo o cheiro suave do perfume dele e o calor de sua mão ainda em seu rosto, Lisandra acreditou. Com todo o seu coração, ela acreditou nas palavras daquele homem. A felicidade era algo novo para Lisandra, uma emoção tão delicada que ela tinha medo de respirar fundo demais e fazê-la desaparecer. Na manhã seguinte à declaração de Dante, ela se sentia leve. Pela primeira vez em anos, acordou sem um peso no peito. Estavam em pé, no corredor silencioso do hospital, olhando através do grande vidro da UTI neonatal. Dante estava ao seu lado, a mão dele segurando a sua com uma naturalidade que já parecia familiar. Observavam Ícaro e Isis dormindo em suas incubadoras. 2 pequenos milagres que respiravam em paz. Aquele momento era perfeito. E foi exatamente por isso que ele foi quebrado. Ora, vejam só o que temos aqui. A voz era áspera, carregada de um sarcasmo venenoso que fez um arrepio de gelo percorrer a espinha de Lisandra. Ela se virou lentamente, o coração despencando no estômago. Parado ali, com um sorriso debochado no rosto, estava Renan Veloso.
Ele olhou para as mãos entrelaçadas deles e um brilho de desprezo e interesse passou por seus olhos pequenos e calculistas. Então, era verdade. Ele pensou consigo mesmo. O Zé Carlos da administração não estava exagerando. O cara é mesmo o bilionário Dante Tavares, e o terno que ele está usando vale mais que o meu carro. A ligação recebida há 2 horas agora fazia todo o sentido. Renan, você não vai acreditar. Lembra daquela sua namorada, a Lisandra? Ela deu entrada aqui no Einstein. Trabalho de parto de gêmeos. E adivinha quem está pagando a conta e agindo como o pai? Dante Tavares. É o bilionário. Então é assim? Ele cuspiu as palavras, o tom de desprezo atingindo-a com a força de um vento cortante. Não perdeu tempo, não é, Lisandra? Mal saiu da minha casa e já me trocou por outro rapidinho. Lisandra encolheu-se instintivamente, o corpo reagindo ao veneno. A mão dela apertou a de Dante, buscando uma segurança que ela mesma não possuía. Dante não se moveu, mas ela sentiu os músculos de seu braço enrijecerem. Renan inflou o peito, agindo como se fosse o dono do lugar. Ele se aproximou do vidro, o olhar passando pelos bebês. Vim buscar o que é meu, ele declarou, o tom agora com um novo peso de ganância. Quero os meus filhos. Lisandra sentiu a boca secar. Seus filhos? Ela sussurrou, incrédula. Claro, ou você achou que eu ia deixar minhas crianças serem criadas por uma qualquer? Eu sou o pai legítimo, tenho direitos, ele disse, já fazendo as contas em sua cabeça. Direitos que valem ouro, pensou ele. Olha o seu estado. Você não tem a menor condição de cuidar deles. Foi então que Dante se moveu. Ele se postou ligeiramente na frente de Lisandra, um escudo humano silencioso. Sua voz, quando falou, era perigosamente calma, cada palavra pronunciada com uma clareza cortante. Seus filhos? Ele repetiu. É curioso você usar essa palavra. Onde o senhor estava quando a mãe dos seus filhos dormia na rua, debaixo de chuva e com frio? Renan foi pego de surpresa pela calma dele. Isso não é da sua conta. É um assunto de família. Onde o senhor estava quando ela entrou em trabalho de parto sozinha e com medo? Dante continuou, a voz ainda no mesmo tom controlado que parecia mais alto que um grito. E onde o senhor estava quando esses 2 bebês, os seus filhos, precisaram ser internados numa UTI, lutando por cada respiração? A cada pergunta, Dante dava um passo invisível para frente, encurralando Renan com a verdade. Ela é minha mulher! Renan finalmente gritou, perdendo a compostura e a paciência. Era, replicou Dante, a palavra caindo como uma sentença. Era sua mulher até o momento em que o senhor a expulsou de casa, grávida, para proteger a sua vida de mentiras. Um homem de verdade protege quem ama. Renan soltou uma risada amarga e desdenhosa. Ah, por favor, poupe-me do seu discurso de herói. Você acha que eu não sei como o mundo funciona? Nada disso teria acontecido se ela não tivesse encontrado um caixa eletrônico ambulante como você. Ou você acha que eu não sei que foi o seu nome que apareceu na conta do hospital? Uma conta bem grande, por sinal. Acha que pode simplesmente pagar e levar o pacote completo? Meus filhos têm um pai. E essa sua proteção toda vai custar muito caro para você. A confissão velada, a ameaça explícita. Estava tudo ali. Não era sobre os filhos. Era sobre o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lisandra olhou para as costas largas de Dante, para a maneira como ele a protegia. Sentiu a força dele se transferir para ela, mas desta vez misturada com nojo. O medo paralisante que Renan sempre lhe causara foi substituído por uma onda de coragem e repulsa. Ela deu um passo ao lado de Dante para encarar Renan diretamente. Sua voz tremeu no começo, mas ganhou firmeza. Você passou 5 anos me dizendo que eu não valia nada, disse ela. Me fez acreditar que eu era fraca, que eu era um fardo. Ela respirou fundo, mas você estava errado.
Eu olhei para você agora, ouvi essa sua sujeira e depois de ver o que um homem de verdade faz, eu finalmente entendi. Ela fez uma pequena pausa, o queixo erguido. Agora eu sei quem é que realmente não vale nada aqui. Depois que Renan se foi, deixando para trás um rastro de veneno e ameaças, o corredor do hospital pareceu silencioso demais. Lisandra ainda tremia, mas era um tremor de adrenalina, não mais de medo. Dante a envolveu num abraço apertado e ela enterrou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro de segurança e de um perfume suave e masculino. Eu estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou perto de seu cabelo. Você foi incrível. Naquele instante, abraçada a ele, Lisandra se sentiu talvez pela primeira vez na vida genuinamente forte. A paz, no entanto, durou pouco. A porta do elevador se abriu e de lá saiu uma mulher que parecia ter sido esculpida para um editorial de revista de luxo. Loira, com os cabelos platinados num corte perfeito, alta, magra e vestindo um conjunto de calça e blazer de uma cor creme que Lisandra sabia que custava uma fortuna. Um cheiro forte e adocicado de perfume a anunciou antes mesmo de sua voz soar, alta e um pouco afetada. Dante, amor, finalmente te encontrei! A mulher caminhou até eles a passos firmes, ignorando completamente a presença de Lisandra. Ela deu um beijo estalado no rosto de Dante, uma demonstração de intimidade calculada para quem quisesse ver. Dante ficou visivelmente tenso. Lorena, o que está fazendo aqui? Ele perguntou, o tom educado, mas frio. Ah, querido, soube pelo Ricardo sobre a sua boa ação, ela disse, e seus olhos finalmente pararam em Lisandra, fazendo uma varredura de cima a baixo que a fez se sentir suja e inadequada. O olhar dela era desdenhoso. Achei que precisava de um rosto amigo. É muito admirável o que você faz de verdade. Ela voltou a se dirigir a Dante, tocando o braço dele. Mas nós te conhecemos. Essas suas paixões passageiras, essa culpa que você sente por ter tanto dinheiro, é um ciclo. O sorriso de Lorena era puro deboche. Lembra daquela menina da comunidade que você salvou no ano passado? A que você deu um emprego e pagou uns cursos? Durou o quê? 3 meses até você se cansar do drama e voltar para a sua vida normal. Cada palavra era uma pequena gota de veneno, caindo diretamente nas feridas abertas da alma de Lisandra. Caridade, paixão passageira, a menina da comunidade. Lorena a colocou na mesma categoria, transformando a conexão única e profunda que sentia com Dante em um clichê barato, o bilionário entediado e seu projeto social do momento. Já chega, Lorena, disse Dante, a voz firme, afastando o braço dela. Não é o lugar nem a hora para isso. Tudo bem, amor, entendi o recado, ela disse, erguendo as mãos em sinal de rendição, mas com um sorriso vitorioso nos lábios. Só passei para dar um oi. Me liga mais tarde. E com isso, ela se virou e foi embora, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro enjoativo de seu perfume. Naquela mesma noite, Dante precisou sair por algumas horas para resolver uma questão urgente da empresa, algo relacionado às ameaças de Renan. Lisandra ficou sozinha no quarto que o hospital disponibilizara para ela. Foi até o banheiro e se olhou no espelho. Viu uma mulher de aparência cansada, com olheiras profundas. Seus cabelos, que não viam um corte há meses, estavam presos de qualquer jeito. As roupas que vestia eram simples, doadas por uma enfermeira gentil. Suas mãos eram de quem sempre trabalhou duro, não as mãos delicadas e com unhas perfeitas de Lorena. As palavras da outra mulher voltaram com força. O que um bilionário como ele vê em mim? A pergunta cruel surgiu em sua mente. A coragem que sentira ao enfrentar Renan evaporou, dando lugar à velha e familiar insegurança. Talvez Lorena estivesse certa. Talvez tudo não passasse de pena. Um impulso de um homem bom que logo passaria. Ele se cansaria dela, de seus problemas, de seus 2 filhos que precisavam de cuidados. Ele voltaria para o seu mundo de mulheres como Lorena,
e ela ficaria para trás, mais uma vez. Quando Dante retornou, encontrou-a sentada na beira da cama, olhando para o nada. A alegria e a conexão que compartilharam mais cedo haviam desaparecido. Voltei, ele disse, sorrindo, mas o sorriso morreu ao ver a expressão dela. Lisandra, o que foi? Aconteceu alguma coisa com os bebês? Não, eles estão bem, ela respondeu a voz baixa, sem emoção. Ela não conseguiu olhar para ele. Ele se sentou ao seu lado, a preocupação em seu rosto. Então o que aconteceu com você? Você está diferente. Foi por causa do que a Lorena disse? Lisandra não respondeu. Apenas balançou a cabeça, negando. Mas era uma mentira. Como ela poderia explicar que a voz venenosa de Lorena tinha se juntado à voz de Renan dentro de sua cabeça e que ambas gritavam a mesma coisa, que ela não era boa o suficiente, que ela não merecia aquele amor, que era apenas uma questão de tempo até ser abandonada de novo. Passaram-se 3 dias, 3 longos dias de um silêncio doloroso que se instalou entre eles. Dante tentava se aproximar, mas Lisandra se afastava, construindo uma muralha invisível ao seu redor. As conversas se tornaram curtas, limitadas ao essencial sobre os bebês. Os toques, antes tão naturais, agora eram hesitantes. Ele via a dor nos olhos dela, uma sombra que não estava lá antes, e sabia exatamente o nome e o sobrenome da causa daquela dor. Lorena Paiva. E essa distância o machucava profundamente. Na madrugada do 4º dia, a insônia o levou a caminhar pelos corredores silenciosos do hospital. E foi então que ele a encontrou. Sentada no chão do corredor da UTI neonatal, de costas para a parede de vidro, abraçando os próprios joelhos. Ela não fazia barulho, mas os ombros que tremiam levemente denunciavam o choro silencioso que a consumia. O coração dele se partiu. Ele se aproximou devagar e sentou-se no chão ao lado dela, sem dizer uma palavra. Apenas ficou ali, sentindo a dor dela como se fosse a sua. Depois de um longo minuto, ele falou, a voz baixa e carregada de toda a angústia que sentira nos últimos dias. Eu sabia que te encontraria aqui, ele começou. Faz 3 dias que eu sinto que te perdi, Lisandra. Você está fisicamente do meu lado, mas sua alma está a quilômetros de distância, e eu sei o porquê. Ele fez uma pausa, esperando que ela o olhasse, mas ela continuou com a cabeça baixa. É por causa da Lorena. Eu não consigo parar de pensar nas coisas horríveis que ela disse, no veneno que ela despejou naquele corredor. Mas o que está me destruindo de verdade é ver que você acreditou nela. Por que, meu amor? Sua voz era quase uma súplica. Por que você está deixando as mentiras de uma mulher amarga e invejosa falarem mais alto do que a verdade que nós estamos construindo juntos? A pergunta, tão direta e cheia de dor, foi o que a quebrou. Lisandra finalmente ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados encontrando os dele. Porque talvez ela esteja certa, Dante, confessou ela, a voz embargada de vergonha. Porque quando eu me olho no espelho, eu não vejo o que você diz que vê. Eu vejo a mulher que ela descreveu. Uma mulher simples, sem nada de especial. Eu vejo um projeto. E dói tanto, porque eu me apaixonei por você, mas não consigo acreditar que alguém como você possa se apaixonar por alguém como eu. A voz dela só confirmou tudo de ruim que o Renan me fez acreditar por anos. Que eu não sou boa o suficiente, que eu não mereço ser amada de verdade, que é só uma questão de tempo até eu ser um fardo. Dante ouviu cada palavra, seu rosto se transformando de confusão para uma profunda compreensão, e depois para uma tristeza por ela se ver de forma tão diminuída. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a manter o olhar no dele. Lisandra, você precisa me escutar com muita atenção, ele disse, a voz firme, mas cheia de ternura. A menina da comunidade, como Lorena a chamou de forma tão cruel, era uma funcionária da limpeza da minha empresa. O ex-namorado dela era um homem violento que a perseguia e a ameaçava de morte.
Eu usei meus recursos para pagar advogados, conseguir uma ordem de restrição e ajudei financeiramente para que ela e a mãe pudessem se mudar para outro estado para recomeçar em segurança. Foi uma questão de decência humana. Não teve romance, não teve paixão, não teve nada além de solidariedade. Ponto final. Ele limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Seus olhos brilhavam com uma verdade absoluta, uma intensidade que a fez parar de tremer. Mas você, ele continuou, a voz baixando um tom, tornando-se mais íntima. O que eu sinto por você não tem absolutamente nada a ver com isso. Lisandra, você não entende? Você virou meu mundo de cabeça para baixo. Antes de te encontrar naquele banco de praça, minha vida era uma sucessão de dias cinzentos. Era sobre lucros, reuniões, aquisições, era vazia. Eu chegava no meu apartamento enorme e sentia um eco de solidão. Ele se aproximou mais. Agora eu acordo de manhã e a primeira coisa que penso é no seu sorriso. Eu passo o dia inteiro contando os minutos para poder vir para cá e ficar com você, com nossos filhos. Eu não planejo mais fusões de empresas antes de dormir. Eu durmo sonhando com o nosso futuro, com uma casa cheia de risadas, as suas risadas e as deles. Ele encostou a testa na dela. Não confunda o maior presente que a vida já me deu com caridade. O que eu sinto por você não é pena. É a coisa mais real e poderosa que eu já senti. Isso não é um projeto, Lisandra. Isso é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. E na luz fraca do corredor do hospital, a verdade daquelas palavras finalmente começou a silenciar as mentiras que a atormentavam. 2 meses se passaram. 2 meses que foram, ao mesmo tempo, uma eternidade e um piscar de olhos. Nesse tempo, milagres aconteceram. Ícaro e Ísis, os pequenos e frágeis guerreiros, ganharam peso e força a cada dia. Deixaram as incubadoras para trás e, finalmente, após semanas de uma espera angustiante, receberam alta do hospital. Há 15 dias, eles estavam em casa, um apartamento espaçoso e aconchegante que Dante fizera questão de preparar, enchendo-o de calor e vida. Enquanto os melhores advogados do país, contratados por Dante, formavam uma muralha legal contra as investidas gananciosas de Renan, Lisandra e Dante construíam uma vida real. Uma vida feita de noites mal dormidas, do cheiro de leite e talco, de trocas de fraldas na madrugada e de um amor que se aprofundava e se solidificava a cada sorriso dos gêmeos, a cada olhar cúmplice trocado sobre os berços. Para selar essa nova vida, eles escolheram um lugar de paz. O monastério de São Bento, com suas paredes antigas que pareciam guardar séculos de orações e esperança, foi o cenário. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas para os mais próximos. Lisandra se sentia radiante. Ela usava um vestido simples, de corte reto e tecido fluido, de um branco que não era ofuscante, mas suave. Dante insistira em comprar, e era a peça de roupa mais bonita que ela já tivera. Não usava joias, apenas uma flor branca nos cabelos. Sua felicidade era seu maior adorno. A marcha nupcial soou suavemente no órgão antigo, e a grande porta de madeira se abriu. Dante estava no altar, esperando, mas ela não caminhou até ele. Eles caminharam juntos em direção a Deus. Lisandra entrou de um lado, carregando em seus braços uma pequena Ísis, que dormia tranquilamente num vestido minúsculo. Do outro lado, Dante entrou carregando Ícaro, que olhava para as luzes dos vitrais com seus olhos grandes e curiosos. Encontraram-se no meio do corredor e caminharam juntos até o altar, uma família inteira, unida, se apresentando para a bênção. Doutora Mila Krieger, a médica que trouxera os bebês ao mundo, estava sentada no primeiro banco, os olhos marejados de lágrimas. Ela era a madrinha, a testemunha de honra daquela incrível transformação. Meus filhos, começou o velho padre, o sorriso gentil em seu rosto. Hoje não estamos aqui para unir apenas 2 vidas, mas para celebrar uma família que Deus,
em sua infinita sabedoria, formou através da adversidade, da fé e do mais puro amor incondicional. As palavras do padre eram simples, mas verdadeiras. Quando chegou a hora de trocar as alianças, o momento se tornou um segredo apenas deles. Dante pegou a mão de Lisandra, e ao deslizar o anel de ouro liso em seu dedo, ele se inclinou e sussurrou para que apenas ela ouvisse. Não, amor, você me encontrou quando eu estava vazio. Lisandra sentiu as lágrimas de alegria brotarem. Pegou a aliança dele, as mãos tremendo um pouco. Ao colocá-la no dedo de Dante, sua resposta foi um sopro, uma promessa sussurrada com toda a sua alma. E você me salvou quando eu estava completamente perdida. Quando o padre os declarou casados, o pequeno Ícaro soltou um barulhinho como se estivesse concordando, e a pequena igreja se encheu de risadas e aplausos emocionados. A bolha de paz, no entanto, se rompeu no instante em que as pesadas portas de madeira se abriram para o mundo lá fora. Uma explosão de luz e som os atingiu. Dezenas de fotógrafos e repórteres se amontoavam na escadaria, gritando o nome de Dante. A notícia do casamento do bilionário com a mulher misteriosa havia vazado. Lisandra se encolheu instintivamente, apertando Ísis contra si, assustada com a invasão. Dante, porém, permaneceu calmo. Ele a abraçou de lado, segurando firme sua mão livre. Ele olhou para a multidão não com raiva, mas com uma calma decidida. Então, ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Lisandra, a voz dele sendo a única coisa que importava em meio ao caos. Deixa eles falarem. Nossa história de amor vai inspirar muitas pessoas. E olhando para o rosto do homem com quem acabara de se casar, o pai de seus filhos, o amor de sua vida, Lisandra soube que ele estava certo. A história deles não era mais um segredo a ser escondido, mas uma luz a ser compartilhada. 6 meses se passaram desde o dia do casamento. 6 meses em que a vida floresceu de uma maneira que Lisandra jamais poderia ter sonhado. O 35º andar da imponente Tavares Holding, na Avenida Faria Lima, estava irreconhecível. Onde antes havia uma fria e silenciosa sala de reuniões executivas, com uma longa mesa de vidro onde se decidiam os destinos de milhões, agora existia o som mais precioso do mundo: risadas de bebê. O espaço havia sido transformado. Metade dele agora era um berçário de última geração, uma das primeiras iniciativas do Instituto Tavares de Ação Social. E a outra metade era o escritório do próprio Instituto, dirigido com uma competência e uma compaixão admiráveis por sua nova CEO, Lisandra Duarte Tavares. Da enorme janela de seu escritório, Lisandra olhava para a cidade que se estendia a seus pés. A mesma cidade que, há menos de 1 ano, a tinha visto em seu ponto mais baixo. Agora, daquele mesmo lugar, ela ajudava a mudar a vida de outras pessoas. Sentiu 2 braços fortes envolvendo sua cintura e sorriu, recostando a cabeça no peito de Dante. No que você está pensando, meu amor? Ele perguntou, beijando o topo de sua cabeça. Estou pensando em como a vida é curiosa, ela respondeu, a voz suave. Nunca imaginei que me sentiria tão realizada sentada numa cadeira de diretora. Descobri que a minha dor tinha um propósito. O instituto já era um sucesso. Ajudava mais de 200 famílias, a maioria composta por mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Oferecia desde cestas básicas e auxílio moradia, até cursos profissionalizantes, apoio psicológico e, o mais importante, um lugar seguro para deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Você não apenas descobriu seu propósito, disse Dante, virando-a para que ficassem de frente. Você transformou não apenas a minha vida, mas a minha empresa inteira. Os funcionários estão mais felizes e produtivos com o berçário aqui. A energia deste lugar mudou. Você trouxe uma alma para este prédio, Lisandra. O olhar dele se desviou para o tapete macio no centro da sala. Lá,
Ícaro e Ísis, agora com 8 meses de vida, gordinhos e saudáveis, brincavam alegremente. Ícaro tentava engatinhar atrás de uma bola colorida, enquanto Ísis batia palmas, rindo do esforço do irmão. Eram a imagem da felicidade, a prova viva de que o amor deles havia gerado os mais belos frutos. Lisandra sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de uma gratidão serena e profunda. O processo contra Renan ainda corria na justiça, mas com os advogados de Dante era apenas uma questão de tempo. Ele nunca mais seria uma ameaça. Lorena Paiva havia desaparecido da vida deles, tornando-se apenas uma nota de rodapé na grande história que eles estavam escrevendo. O que importava estava tudo ali, naquela sala. Sabe o que mais me emociona de verdade? Disse ela, a voz embargada, olhando para os filhos e depois para o marido. É pensar que os nossos filhos vão crescer num lar, onde eles verão todos os dias que o amor verdadeiro existe. Que as pessoas podem sim salvar umas às outras das mais diversas formas. E que mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um plano maior e mais bonito para nós. Dante a puxou para um beijo terno e demorado. Um beijo que não tinha mais o desespero do resgate ou a surpresa da descoberta, mas a calma e a profundidade de um amor que havia sido testado pelo fogo e se tornara inquebrável. Eu te amo. Ele disse simplesmente. Eu também te amo, ela respondeu, com a mesma simplicidade. Naquela tarde dourada de verão paulistano, olhando para os gêmeos que brincavam e enchiam o ambiente com seus sons de alegria, eles sabiam que sua história era muito mais do que um romance. Era um testemunho. Lá embaixo, em algum lugar no coração daquela imensa selva de pedra, a Praça da Sé continuava a mesma, acolhendo outros corações partidos, outras almas que talvez estivessem fazendo a mesma prece que Lisandra fizera um dia. Mas agora eles sabiam a verdade. Sabiam que as noites mais escuras podem sim levar às manhãs mais radiantes e que às vezes é preciso tocar o fundo do poço para descobrir que somos capazes de voar. Para toda mulher que em algum momento da vida já se sentiu invisível, para você que já dedicou anos a uma história que não teve o final que você merecia e hoje carrega as cicatrizes de um amor que feriu em vez de curar, para você que já se olhou no espelho e sentiu que era tarde demais para recomeçar, para encontrar um novo amor, um novo propósito, a história de Lisandra e Dante nos lembra de uma verdade poderosa. A sua história nunca acaba. Ela apenas vira a página. Às vezes, a vida nos leva a um banco de praça frio e solitário, não como um castigo, mas como uma pausa necessária. Um momento para respirar fundo antes que o destino nos apresente o capítulo mais bonito de todos. As marcas em seu rosto e em sua alma não são sinais de que você está no fim, mas medalhas que provam as tempestades que você sobreviveu. Seu valor não diminui porque alguém foi cego demais para enxergá-lo. Pelo contrário, seu valor se aprofunda com cada batalha vencida. Que você nunca se esqueça que merece um amor que te enxergue, que te honre, que te levante. Um amor que não te chame de fardo, mas que te considere o maior presente da vida. Um amor que não te jogue na chuva, mas que te busque nela. Não importa se você tem 50, 60 ou 80 anos, não é tarde demais. O seu felizes para sempre não tem data de validade e pode estar esperando por você logo depois da sua tempestade mais escura. Acredite na sua força, honre a sua jornada e mantenha o coração aberto. Porque às vezes um anjo não vem com asas, mas com um olhar gentil, uma mão estendida e a coragem de amar a mulher incrível que você sempre foi. Porque o amor verdadeiro não escolhe endereço, conta bancária ou passado. Ele simplesmente acontece, transformando tempestades em arco-íris e solidão em família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal.
Até a próxima.